Receitas todas do Conectas, que você citou agora Em há pouco. 2023, as receitas. 2023, Vamos ver. Olha só, pessoal. A ONG Conectas, em receita, o MBL é uma ONG muito maior do que o Conectas, tá? Muito maior. Mas quando eu falo muito maior, é incomparavelmente maior, mais relevante. Dito isso, eles faturam mais do que o MBL. Então, olha só. Open Society Foundation, 3,8 milhões. Logo em seguida, Oak Foundation, com 3,2. Logo em seguida, Fundação Fundo Brasil de Direitos Humanos, Laudes Foundation, 2,5. Depois, Luminate Foundation, 1 milhão. Depois, Ford Foundation, 957 mil. Depois, Charles Stewart Mott Foundation, 500 mil. Depois, Derecho Ambiente e Recursos Naturais. Aí, enfim, né? Eu tô assustado. Tem Rockefeller lá embaixo também, ó. A Fundação Rockefeller tem o Fundo Democrático das Nações Unidas. Embaixada da República Federal da Alemanha. Olha lá. European Climate. Por que tem... Sim, beleza que os estrangeiros são mais apegados à filantropia, mas qual o interesse dessa gente aqui no Brasil? Com esse tipo de coisa? Pois é. E aí eles gastam ali, né? Eu gosto muito que tem uma parte de voluntariado, né? Que é no fundo assim, vamos falar aqui, a receita que eles obtêm do grande público, das pessoas, né? 29 mil reais. Sério, sim, pra vocês entenderem, né? Toda a nossa receita, ou quase toda, vem de coisas ligadas a um crowdfunding ligado a todos vocês, né? Ou seja, eles são de mentira. Porque se uma ONG, se uma instituição dessas precisam só de dinheiro maçudo, gringo, assim, vindo pra se bancar, é lógico que eles não têm nenhum tipo de conexão com o mundo real, primeira coisa. E segunda coisa, é óbvio que eles são instrumento de guerra política de outros países aqui. É óbvio. Eles estão atendendo o interesse de outros que são agentes políticos. A embaixada alemã de um governo social-democrata tem um determinado interesse. Ela tem um determinado interesse. Se eu não me engano, em 23 já é no governo do SPD, tá? Que é o Partido Social Democrata da Alemanha. Então, né? Aí você vai lá, mas pelo menos essa ONG, mais da metade são mulheres e, sei lá, os caras são, sabe, sexualmente São 5 indefinidos. mulheres em posições gerenciais, Renan. E Uau. temos também 2 pessoas não binárias na equipe. Ufa. Yes. Eles fazem guerra política no nosso país de um jeito diferente. É diferente. Ufa. Essa ONG tá com 15 milhões aí no Brasil, galera, pra vocês entenderem. Pra ir lá fazendo o que eles fazem. Mas o board deles é tão diverso. Né? O Glauber Barros falou, movimento social que não vive da contribuição dos filiados não é social. Exatamente. Tanto que uma das coisas que a gente sempre falou lógico que eu sempre quis pegar algum dinheiro grande. Eu não teria problema nenhum em ir atrás, não dessas de esquerda, mas houvesse uma fundação americana, alemã, de direita pra bancar, óbvio que eu aceitaria o dinheiro. Você tá louco? É óbvio que eu aceitaria o dinheiro. Dito isso, não tem. Não tem. E aí a gente pôde se criar defendendo os nossos valores e através do apoio das pessoas. E a gente descobriu o quê? Que a gente se torna melhor fazendo isso. E mais, sem abrir concessões. Que uma coisa que os caras fazem também então fala o que o público quer. Não, a gente nunca falou o que o público quer. As pessoas que nos apoiam pra gente manter justamente a nossa identidade e o nosso estilo de fazer as coisas. Porque se a gente fosse ouvir o público, especialmente nos últimos 6, 7 anos, o público já quis tanta coisa bizarra. O público já quis que a gente apoiasse o Bolsonaro. O público já quis que a gente desse a nossa marca pro Frota. Então, hoje a gente tem uma relação muito honesta, que eu acho que é isso que é boa a relação. A pessoa que nos acompanha sabe que às vezes a gente vai discordar do público. Mas aí quando a gente mostra as nossas razões, o público pode até falar, não me convenceu, mas vocês sabem que são razões honestas. Não? Eu fiquei muito curioso, Renan. Uma das principais pautas desse grupo aqui da Conectas é o enfrentamento à violência institucional. E eu achei que são algumas pautas muito parecidas com a ONG Pacto Social Carcerário de São Paulo. Igualzinho. Estranho, né? Eu acho que a gente poderia, assim, cavucar mais coisa ali. Olha só. A agenda deles, né? Vivo preso. Brasil, vamos lá. As prisões brasileiras são uma bomba relógio. São mais de 750 mil pessoas. É pouco. Vivendo em condições insalubres em espaços superlotados, sujeitos a facções criminosas e a violência do Estado. O endurecimento da política criminal profunda. O endurecimento da política criminal. Ou seja,
As pessoas estão morrendo no Brasil. O Brasil é um dos lugares que menos prende no mundo. É um dos países, e eu preciso ser bem claro, tá? Nós temos um dos inquéritos policiais menos efetivos, portanto os crimes não são resolvidos. E na massa de crimes que acontece, quase nunca é resolvida. E homicídios, assim, pra lá de 80% não são resolvidos, o cara não vai preso. Então eles estão falando, tá? Que isso é um endurecimento. Imagina se endurecer. O endurecimento da política criminal, a profunda crise prisional e a desigualdade racial, onera o Estado e não... Então esse é o lance. O Brasil, assim, se de um lado a ONG Afrografiteiras acha que as mulheres negras estão sofrendo violência, do outro a Conectas, né, ambas recebendo dinheiro das mesmas fontes, acham que não. Não, veja só, prende demais, não sei o quê. Ou talvez a Afrografiteira só concorde com eles. Não, o lance... E óbvio que concorda, né? É só uma piada. Não, imagina, é óbvio que prende demais. Inclusive, se o cara assaltar a nossa grafiteira, a grafiteira tem que entender que ele foi assaltado por culpa do machismo, né? E aí ele tem que, no máximo, ser reeducado contra o machismo e tá tudo bem. E a grafiteira dá o celular ou aceita ali o assédio sexual de maneira diferente, porque às vezes ele é um herói enfrentando, né? O capitalismo machucou demais ele, aí você inventa a baboseira que você quiser. Ou seja, o que eu quero dizer, para defender um país como o Brasil, volta porque eu tinha dito pra vocês, que você... Como é que é? Que assim, ó, que um endurecimento da política criminal aprofunda a crise prisional, ou seja, pra você defender que o estado das coisas do ponto de vista de segurança pública já tá exagerado, o que é um absurdo, que as pessoas sentem a insegurança por onde elas vão, você tem que ter muita grana, porque isso é muito antinatural. Eu pergunto pra todo mundo que tá assistindo, em algum momento você concorda com o argumento dele? Você acha que esse argumento ressoa com a sua sensação quando você tem que andar na rua? Quando você tá com os... Assim, se você andar na rua num lugar movimentado, você tá na Avenida Paulista aqui em São Paulo, ou você tá, sei lá, andando à noite num bairro de periferia sozinho, num local pouco iluminado e passa dois caras numa moto. Você vai sacar o seu celular e vai ficar dando sopa porque você confia demais que estão em casa? Ou você sente que tá inseguro? É óbvio que você sente que tá inseguro. E você também sente que o bandido tá muito solto, que o bandido que tá com medo. Você também sente isso, certo? Não é o que essas ONGs divulgam. Então, se elas divulgam uma coisa que não é natural, que não bate com a percepção das pessoas, isso explica porque eles só conseguiram 29 mil reais de doações voluntárias, ou seja, não ressoa, e que precisa muito dinheiro de fora vir pra você enfiar esse argumento antinatural. E onde vai parar esse argumento antinatural desses canalhas? Porque eles são canalhas, entendeu? Essa gente é canalha. Vai parar lá no STF. Vai parar em tribunais superiores, em cortes superiores. Foi agora, o Alexandre de Moraes mandou soltar uma normativa, o governo federal tem que fazer junto com essas associações de moradores de rua, uma normativa para favelizar cidades. É real, tem uma normativa que tá saindo aí que vai favelizar cidades. Uma maluquice. Então esses caras interferem na formulação de políticas públicas no judiciário, nos governos, e todo mundo sabe que ONGão, aqui no Brasil, ONGão serve para isso. ONG grande serve... Ô Riso, tivemos aí algum bots que entraram na live? Do nada entrou 500 pessoas. Checa aí se teve um pico, tá? ONGão faz isso. Eu vou dar um exemplo, tá? A Fundação Lehman é um ONGão. É muito dinheiro que ela tem lá da família do Lehman, tá? Já fui lá na Fundação Lehman, conheço o Denis Misny, que foi inclusive o cara do Sou da Paz, tá? Foi um veterano meu lá da época da faculdade. A Fundação Lehman, ela recebe uma grana lá da família, deve receber de outras instituições, e ela faz um trabalho educacional razoável. Entrega resultado. Eu não vou ficar falando aqui, porque dado que a educação brasileira é tão ruim, o trabalho da Lehman, junto com cidades e tal, não é ruim. Dito isso, posto isso, eles entendem que para funcionar o trabalho deles é um lobby que eles têm que fazer dentro dos governos estaduais, dentro dos governos municipais e dentro do governo federal. A Fundação Lehman fez muito lobby lá durante o governo Temer no lance do novo ensino médio. É verdade. É verdade. Eles fizeram o que todas as ONGs fazem. O que a Fundação Lehman fez, todas as ONGs fazem. É um grande lobbyzão. E meio que faz parte do jogo, mas vocês precisam saber. Por quê? Porque essas grandes ONGs, elas atuam assim, a Lehman, eu nem tô falando que a Lehman é problemática, acho que a Lehman entregou resultados aí em algumas cidades, tá? O que eu quero dizer é, a Lehman faz isso, mas a Fundação Carcerária do não sei o que também faz. Inclusive o Denis Misny, que era o cara da Lehman, ele era do Sou da Paz, que recebe dinheiro dessas mesmas ONGs, que é o cara do desarmamento, dessas leis penais, né, frouxas e tal.
Tô colocando isso pra vocês, tá? Tô trazendo todos esses elementos pra explicar que existe um modus operandi. E esse modus operandi, ele tá presente lá e tá presente aqui. Tá presente nos Estados Unidos. Então, você... Tá certo que você fala assim, estou apoiando você aqui, Musk, direto de Osasco, direto de Chique-Chique. Sabe? Essa é uma piada... Mas assim, no mínimo torça. No mínimo torça, invista energia positiva.